Olá, sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, atuo aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante delicado. Você é proprietário de veículo, ou seja, aquela pessoa que tem o nome do veículo e costuma emprestar para terceiros fazer a condução, você sabia os riscos que isso pode ocasionar? Uma dúvida bastante frequente que ocorre é o fato do quando o condutor ocasiona um acidente de trânsito com esse veículo no qual você é proprietário, se você é proprietário, tem dever de pagar as indenizações para a vítima. E esse é o tema do vídeo de hoje. Outra situação também para a vítima é o fato de que, às vezes, o condutor foge do local e ela consegue pegar a placa. E com essa placa, ela consegue chegar ao proprietário. Você é proprietário, pode ser acionado na justiça a pagar as indenizações para essa vítima, ainda que você não tenha feito a condução do veículo? Vamos aqui para a tela analisar as dinâmicas jurídicas desse caso. Para entendermos o tema, temos que verificar primeiro quais são as responsabilidades do proprietário do veículo. E a gente tem a previsão legal do artigo 927 do Código Civil que diz: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, e aqui está o pulo do gato, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, isso aqui, tecnicamente, é a responsabilidade objetiva, ou seja, responde perante a lei independentemente de culpa. É o caso do proprietário do veículo. Por quê? Você ter um veículo pode implicar em dano a outra pessoa. O simples fato de você colocar na rua, existe um risco ali de ser provocado um acidente de trânsito, bem como você emprestar esse veículo para outra pessoa. É uma atividade perigosa. Então, primeiro ponto, o proprietário ele vai responder independentemente de culpa, ainda que a condução tenha sido feita por outra pessoa. Então, já respondendo de cara, ainda que você venha emprestar esse veículo para outra pessoa, essa outra pessoa comete um acidente, né? Supondo que você seja proprietário e emprestou para o seu filho. Esse filho cometeu um acidente ao passar o sinal vermelho do semáforo. O proprietário vai responder por essas indenizações lá na justiça se acionado. Então, por que isso, Eduardo? Vamos analisar as particularidades do caso agora. O proprietário que confia, permite ou entrega a direção do veículo a outra pessoa, mesmo que habilitada, responde civilmente pelos danos ocorridos a terceiros. Por quê? O proprietário tem um dever de guarda e dever de vigilância do bem. Então, se ele tem uma coisa perigosa, a lei fala que ele deve zelar por esse bem, né? Inclusive, tendo cautela a quem vai emprestar. Isso a gente tem, tecnicamente falando, a culpa em vigilando e a culpa em emergindo, tecnicamente falando. Então, o dever de guarda e o dever de vigilância. O proprietário do veículo, causador do acidente de trânsito, responde solidariamente com o condutor pelos danos. Eduardo, o que é responder solidariamente? Digamos que eu fui acidentado, né, por um condutor, e aí o proprietário é a pessoa que tivesse do condutor. São duas pessoas. Na justiça, se eu entrar com a ação, posso entrar com a ação contra os dois. Os dois, se comprovada a culpa deles, né, a negligência, a imperícia, enfim, que eles são culpados do acidente, eles vão ser condenados. Vamos supor que eles foram condenados a 10 mil reais. Ambos têm a obrigação de pagar 10 mil reais. Não é somente o condutor que vai pagar esses 10 mil. O proprietário também tem essa obrigação de pagar esses 10 mil reais. Eduardo, então, qual o fundamento assim dessa situação? Por que que o proprietário, que é muito injusto, ele está em casa e o condutor que está dirigindo o veículo, aí eu vou acionar lá o proprietário também para responder junto com o condutor num processo judicial. Vamos supor que o condutor não tenha sido identificado, o condutor fugiu do local. O objetivo é justamente a vítima que fica bastante insegura ao acontecer o evento diante do anonimato da culpa. Por exemplo, você vai entrar em contato com o proprietário não quer dizer quem estava na condução do veículo, ele fala que é outra pessoa, mas não vai dizer quem é, onde não pode ser encontrada, vai dizer que não era ele. Então, diante dessa dificuldade na apuração do fato, a garantia da segurança do patrimônio,
até porque o nome está no bem dele, em caso de penhora, a tentativa de afastar as fraudes e a ameaça do não ressarcimento aos prejuízos sofridos pela vítima é o fundamento que a vítima pode acionar o proprietário, né? Porque o condutor nem sempre é identificado. Então, aquela dúvida que eu disse no início do vídeo, por exemplo, a pessoa bateu em mim, fugiu do local do acidente, mas a câmera pegou uma placa. Por meio dessa placa eu consigo fazer a investigação e chegar até quem é o proprietário. O proprietário não quer identificar quem é o condutor. Estou mostrando aqui que eu estava trabalhando no dia. Tá trabalhando no dia, show de bola, quem é o condutor? Não vou te dizer porque é um familiar meu e eu gosto tanto desse familiar que eu não vou colocar em apuros. Então tá bem. Como eu cheguei até você, proprietário, eu vou acionar você, porque você é o responsável também por esse acidente, legalmente falando. Então, é possível a vítima que ficou desamparada, só com a placa do veículo, conseguir receber suas indenizações acionando o proprietário do veículo. Eduardo, mas isso que você está explicando aí é somente teoria ou na prática desse mesmo formato? Na prática, dessa forma que ocorre, ó, decisão do Poder Judiciário sobre a matéria. Vou pegar do STJ de 2022, mas é em todo o Brasil isso aqui. Em matéria de acidente de trânsito automobilístico, o proprietário do veículo responde objetivamente e solidariamente pelos atos culposos de terceiros que conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto. Pode ser um amigo, por exemplo. Uma vez que, sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria responsabilidade pelos danos causados a terceiro. Então, muitas vezes, o que ocorre lá na justiça? A gente aciona o proprietário e o condutor ao mesmo tempo para responderem ambos ao processo, que aí eu tenho duas chances de receber indenização, quem tiver patrimônio vai pagar. E aí o proprietário fala, olha, não tem nada a ver com isso aí não, eu estava até em outro local nesse dia aí. Quem estava na direção do veículo era ele, o condutor. Não importa essa alegação, vai responder o processo junto com o condutor e se comprovada a culpa do acidente do proprietário e do condutor, ambos serão condenados ao pagamento das indenizações da vítima. Eduardo, peraí, eu tenho um veículo no meu nome. E se esse veículo for roubado e o bandido ocasionar um acidente? E se esse veículo for furtado e o bandido ou outra pessoa com esse veículo furtado causar um acidente? E se eu tiver vendido o meu veículo para outra pessoa e ele não foi transferido pelo comprador e ocasiona um acidente? Eu, proprietário, que estou com o nome no veículo ainda, vou responder as indenizações? Vamos analisar isso aqui detalhadamente. Vamos analisar aqui as primeiras hipóteses. Acidente de trânsito ocasionado com o veículo furtado ou roubado. Os danos causados por veículo roubado, conduzido por terceiro sem vínculo com a sua proprietária. Né? O bandido a gente não conhece. É uma pessoa que vinha aleatoriamente ali, o vagabundo tira teu bem, e tu não tem conhecimento nenhum sobre ele não, né? É surpresa. Diferente, por exemplo, do teu filho, do teu amigo, que tu obviamente vai emprestar teu veículo porque tu conhece a pessoa. Nesse caso de veículo furtado e roubado, e eu já tenho alguns vídeos sobre isso, primeiro ponto, existe isenção do IPVA, você não tem obrigação de pagar IPVA. Segundo ponto, você está isento de pagar a DPVAT também. Se tiver a cobrança, você está isento. Terceiro ponto, você está isento das infrações de trânsito, das multas que foram ocorrendo. O cara passa lá em 100 radares, então vai ter a tua habilitação suspensa por isso. Então você tem o boletim de ocorrência que comunica o furto ou roubo, né, antes da data das infrações. Você está isento também do licenciamento, você não vai ficar licenciando o teu veículo para o bandido ficar rodando. E aí você está também isento das responsabilidades de sinistros de trânsito, porque nesse caso você não confiou e nem entregou a posse voluntariamente para essa pessoa conduzir. Então, a posse aqui ela foi tirada de uma maneira violenta de você. Então, não justifica, ainda que você seja o proprietário do veículo, a responder essas indenizações que eventualmente o bandido venha causar. Vamos ver alguns julgados sobre essa matéria. Decisões do Poder Judiciário sobre a matéria. Tribunal de Justiça, em 2021, Estado de São Paulo. A motocicleta do autor foi danificada em acidente de trânsito ocorrido em razão da perseguição policial do veículo. Os danos foram causados por um veículo roubado, conduzido por terceiro sem vínculo com a sua proprietária e que empreendia fuga na perseguição policial.
ação julgada improcedente. O que isso significa? Uma pessoa que tinha uma motocicleta entrou com uma ação judicial contra o proprietário do veículo, né? E esse proprietário do veículo, ele foi acionado, ele se defendeu dizendo que a motocicleta havia sido aí furtada e, em razão disso, ele comprovou, né? E o juiz, então, absolveu aí esse proprietário, porque ele não entregou e nem confiou a posse do veículo para esse bandido. Então, a ação foi julgada improcedente. Infelizmente, a vítima aqui não teve reparos, né? Porque até o proprietário não teve culpa nessa história. Outro julgado do mesmo tribunal em 2017. A prova produzida é firme no sentido de que o veículo causador do dano foi furtado antes do acidente. E quem dirigia no momento do atropelamento era o autor da subtração. Há, portanto, causa que exclui a responsabilidade do proprietário. Então, o proprietário ficou isento justamente pelo mesmo motivo, pelo fato de que ele não contribuiu para que isso ocorresse, né? A entrega não foi voluntária da sua propriedade para o bandido. Agora, o veículo vendido e não transferido. Assim como no caso do roubo e furto, tem que ser atentado para algumas coisas. Tem que ser contestada a ação judicial, tem que trazer as provas da venda, né? Que a venda ocorreu antes do acidente de trânsito, e convencer o juiz. Se ocorrer essas três hipóteses aqui, dentro do processo, o proprietário fica isento das responsabilidades do sinistro. Por quê? Nesse caso, os danos são causados por novo proprietário, que comprou o veículo e não transferiu. O nome do antigo proprietário permanece registrado no veículo perante o Detran. Mas o simples fato de ter o nome registrado no veículo, a princípio, vai ocasionar, por exemplo, quando tem um acidente de trânsito, eu como advogado e qualquer outro profissional também, a gente puxa a placa e aciona esse proprietário. Então, esse proprietário ele vai responder pelos danos, que ele está com o nome do bem. Só que a partir do momento que ele demonstra na contestação que houve a venda do veículo e esse acidente foi após a venda, esse proprietário fica isento das indenizações. Agora, se foi antes da venda, até então ele era o proprietário, né, na época, e ele responde pela indenização. Então, tem que convencer o magistrado e também contestação judicial. Se não fizer essa contestação, ele vai ser tido como responsável do acidente, porque ele não se defendeu e ninguém no processo vai ter como saber que ele vendeu esse veículo, por exemplo. Se ele comprovar, ele fica isento das responsabilidades do sinistro. Vamos analisar alguns julgados sobre essa matéria. Decisões do Poder Judiciário. Existe uma súmula do STJ, que é a súmula 132, desde 1995, que ela diz o seguinte: a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Então, é isso que está dizendo aqui nessa súmula. Se não botou o nome do novo comprador, do novo proprietário, no veículo, o antigo proprietário não vai ser responsabilizado pelo dano resultante do acidente já vendido. E a gente tem também, aqui recente, o Tribunal de Justiça de São Paulo em 2023. Essa pessoa foi condenada em primeira instância, só que em segunda instância ela conseguiu reverter justamente sobre esse argumento. Em primeira instância, o vendedor do veículo, o antigo proprietário, foi condenado ao pagamento de R$26 mil. Entretanto, em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão, uma vez que ficou comprovado que o veículo havia sido vendido antes do acidente e o verdadeiro proprietário não efetuou a transferência. E aí a indenização da vítima foi julgada improcedente, porque o proprietário desse caso não teve culpa. Só estava no nome dele, mas ele comprovou a venda e ainda estava no nome dele pelo fato de que o novo comprador não realizou a transferência, sendo este a pessoa adequada a pagar as indenizações, uma vez que o novo comprador ali se responsabiliza pelo veículo. Então, qual é a conclusão sobre o tema? Primeira conclusão: veículo, mulher, marido não se emprestam. Talvez dinheiro também não se empreste. Então, muito cuidado aí na hora de emprestar o veículo, inclusive aonde você vai lavar, em lava-jato, que
Tem histórias que alguns lava-jatos pegam o veículo do cliente, vai ficando dando volta aí. Mecânicos que vão buscar o veículo na sua residência e a partir desse momento aí podem ocasionar um acidente, se envolver em um acidente. E você, como proprietário, vai ter uma dor de cabeça aí nesse processo. Então, quais são as conclusões aqui? Regra geral: o proprietário do veículo pagará indenização por acidente de trânsito junto com o condutor. Responsabilidade solidária. Então, se fugir do local o condutor, eu puxando as câmeras, tendo uma imagem da placa, anotação, é possível investigar, chegar até o proprietário e determinar que esse proprietário pague as indenizações. Exceções quando esse proprietário não vai pagar as indenizações. O proprietário não pagará indenizações em acidentes ocorridos após o furto ou o roubo do veículo. Outra exceção: o proprietário não pagará indenizações em acidentes ocorridos após a venda do veículo não transferido. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. A gente verificou que você que é proprietário de veículo e emprestou para um terceiro conduzir esse veículo, se esse terceiro ocasionar um acidente de trânsito, você, proprietário, deve arcar sim com as indenizações do acidente causado por esse terceiro. E essa é uma dinâmica que ocorre, inclusive, por um ditado popular, que veículo não se empresta. E um dos fundamentos é justamente esse fato, de que você, proprietário, tem o dever de guarda e vigilância do bem. Então, se um terceiro cometer um acidente de trânsito e esse terceiro estiver equivocado nesse acidente de trânsito, ou seja, se esse terceiro deu a causa ao acidente de trânsito, a vítima pode acionar tanto o condutor como o proprietário. E mais, se eventualmente esse condutor fugir do local do acidente, a vítima, por meio da placa do veículo, consegue, por meio de um trabalho investigativo, descobrir quem é o proprietário e acionar o proprietário, que nada até então tinha a ver com esse acidente, e o proprietário deve arcar com as despesas, seja dano material, dano moral, dano estético, pensão civil, entre outros direitos requisitados pela vítima do acidente. Então, muito cuidado com quem você vai emprestar o seu veículo. Se você tem dúvidas sobre o conteúdo, deixe nos comentários para a gente responder e acabar com essas suas dúvidas jurídicas. Se você quer ficar por dentro do direito de trânsito, siga a gente nas redes sociais, curta o vídeo, compartilhe e comente suas dúvidas.